Os insetos são o grupo mais numeroso do reino animal. Foram classificadas mais de 1 milhão de espécies, 80% dos seres vivos. Um dos grupos mais evoluídos é o dos himenópteros, que tem uma estrutura social desenvolvida. A este grupo pertencem as formigas, as vespas e também as abelhas. O tamanho destes insetos oscila entre os 0,2 milímetros e os 12 centímetros. A maior parte das abelhas tem uma vida solitária, a cavar células individuais no solo. Outras abelhas cavam galerias comuns subterrâneas. Embora fisicamente pareçam todas iguais, é possível observar-se um certo grau de organização hierárquica. Cavam células nas quais depositam as larvas, juntamente com bolas de pólen, para que lhes sirva de alimento. As abelhas comunicam entre si e transmitem informação através do sentido olfato, que é de importância vital para a sobrevivência de todos os insetos. De todas as abelhas de tipo social que se conhecem, uma das espécies mais estudadas é a da abelha do mel, que vive em comunidades muito organizadas e que fabrica um dos produtos mais deliciosos com que nos brinda a natureza, o mel. A colmeia. O mundo destes peculiares e laboriosos insetos gira em torno da colmeia, que é o local onde se põem os ovos, se cuida dos novos indivíduos e também onde se armazena o alimento para o inverno. A forma mais característica da colmeia é o hexágono, que dá forma a todas as células. Este tipo de estrutura permite aproveitar ao máximo o espaço disponível, oferecendo além disso uma grande firmeza. A tecnologia moderna está consciente das vantagens inerentes à utilização deste tipo de composição geométrica. Isto dá-nos uma ideia das boas construtoras que são as abelhas. No entanto, podemos ver aqui que não são tão hábeis no voo. A colmeia é o lar de uma grande família, em que todos são filhos de uma mesma mãe. A sua população oscila entre as 40 mil e as 70 mil abelhas. Esta enorme quantidade de seres vivos vive numa sociedade rigidamente hierarquizada, onde há uma clara divisão de funções. A abelha rainha, ou abelha mestra, é única em cada colmeia. Quando há mais do que uma, lutam até à morte. Costuma ser um pouco maior do que o resto dos membros da comunidade. Tem um abdômen muito grande e alargado, que facilita a reprodução, já que a missão fundamental da rainha é pôr ovos. Ao longo dos seus 4 anos de vida, aproximadamente, põe uma média de um ovo a cada 40 segundos, o que pressupõe entre 1.000 e 3.000 ovos diários. Por esta razão, tem de ser alimentada pelas obreiras. Os machos, também chamados zângãos, estão em minoria na colmeia. Só há cerca de 100 em cada comunidade. Têm 2 olhos muito grandes e o abdômen mais quadrado. A função mais importante dos machos é fertilizar a rainha, o que apenas acontece uma vez na sua vida, porque a rainha armazena os espermatozoides no seu abdômen e doseia-os ao longo da sua existência. A grande maioria da população da colmeia é composta por fêmeas. As obreiras não podem pôr ovos, mas encarregam-se da maior parte dos trabalhos da colmeia. No verão, vivem pouco mais de um mês. As obreiras encarregam-se da limpeza da colmeia, de alimentar as larvas, de construir os favos de cera, defender a comunidade e viajar até ao exterior para trazer alimentos como pólen, néctar ou água.
No momento de pôr os ovos, é decidido o número de zângãos e de obreiras que vão nascer. A rainha deposita um ovo em cada célula, que dará lugar a um novo indivíduo. Se apenas depositar o ovo, nasce um zângão, ou seja, um macho. Se além do ovo depositar um espermatozoide, dará lugar a uma fêmea, normalmente uma obreira. 3 dias depois da rainha depositar o ovo, este converte-se numa larva, que é alimentada pelas obreiras com geleia real, uma substância muito nutritiva. Se continuar com esta alimentação, a larva converter-se-á em abelha rainha. Mas se a sua dieta é mudada para pólen e néctar, nascerá uma obreira. Aos 6 dias, a larva já ocupa toda a célula e o seu peso multiplicou-se por 500. Após 8 dias, as obreiras tapam a célula e a metamorfose começa. Passados uns 13 dias, a célula abre-se e sai uma abelha adulta. Se for uma obreira, trabalhará arduamente durante o resto da sua vida. As abelhas e o ecossistema. Como muitos outros insetos, as abelhas têm um papel fundamental na polinização das plantas, dado estarem continuamente a voar de flor em flor em busca de alimento. As abelhas alimentam-se de pólen das flores e também do néctar que estas produzem para atraí-las. Trata-se de uma relação benéfica para ambas. Por um lado, as abelhas precisam do pólen das flores para a sua alimentação e, por outro, as flores precisam que os insetos se impregnem desse pólen nas suas viagens de flor em flor, para que a fecundação ocorra com todas as garantias. Há flores que têm os mecanismos complexos para garantir que as abelhas se impregnem de pólen. Quando a abelha pousa na flor para chupar o néctar que há no fundo, é como se acionasse uma alavanca que baixa os estames da parte superior da flor e impregna de pólen o corpo da visitante. Nas suas viagens por outras flores, as abelhas vão distribuindo o pólen. Desta forma, as flores garantem a fecundação e a continuação da espécie. As abelhas têm a fama justa de serem muito trabalhadoras. Em cada viagem, uma abelha visita normalmente entre 1000 e 1500 flores. Em vez de comer todo o pólen que recolhe, armazena-o numa espécie de cestos que tem nas suas patas traseiras. As abelhas podem transportar uma grande quantidade de pólen. Normalmente podem voar com 20% do seu peso total em pólen. A partir do néctar que a abelha extrai da flor, é fabricado na colmeia um delicioso e nutritivo alimento que muitos animais, e também o homem, costumam aproveitar: o mel. Quando a abelha chupa o néctar, este mistura-se com os sucos digestivos e forma um líquido viscoso. As abelhas tiram até 2/3 da água do líquido, batendo as asas a toda a velocidade. Isto permite a conservação do alimento. Após uma série de processos durante os quais comem e a seguir expelem o alimento, é produzido o mel, que é a base da sua alimentação de inverno. Em cada ano, são extraídos entre 20 e 30 quilos de mel por colmeia. Para fabricar um dedal de mel, a abelha precisa de efetuar entre 60 a 70 viagens ao exterior. A comunicação. Uma das características principais destes animais é o seu sentido da visão. Com 3 olhos pequenos e 2 olhos grandes compostos, possuem um amplo campo de visão. As abelhas não veem o mesmo que os seres humanos. Há certas cores, como o vermelho, que não conseguem distinguir, mas podem ver a luz ultravioleta do sol e veem as flores de uma forma diferente da nossa. Flores sem marcas nem sinais para nós, podem ter para elas cores e marcas bem definidas. Mas uma das qualidades mais chamativas nas abelhas do mel é a sua capacidade de comunicar entre si e transmitir informação. Quando uma abelha encontra a sua fonte de alimento, volta à colmeia e inicia uma dança
num ângulo determinado de acordo com o Sol. A velocidade da dança e as vibrações com que a faz indicam exatamente o local para que recolham todo o pólen e néctar que possam. Estes pequenos animais vivem numa sociedade complexa e prática, que funciona com o objetivo comum de todos os seres vivos: a sobrevivência da espécie.